Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar da era Vargas. Aqui em Candeias tem uma rua chamada Rua Getúlio Vargas. É a principal rua do bairro da Areia. Ela liga o centro, ali na Rua da Esperança, né, mais ou menos, e liga até o Colégio Julieta Viana. Aquela escola Julieta Viana é o fim da Rua Getúlio Vargas. Era por ali que entravam os carros quando surgiu o automóvel. Os ônibus que vinham de Salvador e de outros locais entravam por ali, chamava Rua da Rodagem. Depois deu-se o nome Rua Getúlio Vargas em homenagem ao presidente da República. Getúlio Vargas também está aqui nesse livro que eu escrevi e lancei no ano de 2008, Candeias, História da Terra do Petróleo. Olha Vargas aqui, com mão suja de petróleo. Essa foto foi tirada no poço C1. C1 é o Candeias 1, primeiro poço de petróleo comercial do Brasil, aqui em Candeias, na nossa região. Então, o Getúlio Vargas desceu na estação de trem daqui, nesse ano aí, né, de 1952, e ele foi direto para os campos de petróleo. E aí discursou, fez um discurso muito importante defendendo a criação da Petrobras e se tornou muito popular aqui. Esse presidente vai sair de cena com suicídio. É o único presidente da história do Brasil que vai se matar, né, pegar um revólver e tirar a própria vida, estando ele presidente naquele ano. Ele marcou muito a vida do Brasil porque passou 18 anos governando. Chegou em 1930, na chamada Revolução de 1930, em que acaba com aquela República Velha, aquela política do café com leite, lembram bem? Que existia aquela política de São Paulo e Rio e Minas Gerais se revezarem no governo da presidência da República. Então Vargas chega querendo combater a fraude eleitoral, a proposta é essa, de modernizar o Brasil. De qualquer forma, ele cria o Código Eleitoral, né? Cria o voto agora fechado, o voto secreto como até hoje, o voto era aberto permitindo a fraude. Você votava na frente de todo mundo, do coronel, do jagunço dele, e ficava constrangido em votar contra o coronel, contra os poderosos. Vargas institui esse voto secreto. E também cria, no período dele, em 1933, o voto feminino. A mulher passou a votar no Brasil neste governo Vargas. Ele utilizou muito o rádio. Não existia televisão na época. E o rádio foi, naturalmente, o veículo de comunicação de massa mais poderoso. Tem um programa, inclusive, gente, chamado A Voz do Brasil, que existe até hoje. Se você ligar o rádio, em qualquer lugar do Brasil, de noite, 7 às 8 da noite, você vai ver lá, vai ouvir o programa A Voz do Brasil, foi criado por Getúlio Vargas, né? Bom, houve de fato um momento, a gente percebe que é uma característica muito forte do fascismo do seu governo, né? Há um endeusamento da figura de Vargas, né? Há aquela coisa do paternalismo, né? E outras características que nos remetem a inspirações muito fascistas no seu governo. Três características são importantes aqui nesse governo: o populismo, o trabalhismo e o nacionalismo. O populismo, vocês estão vendo, inclusive, quando ele chegou em Candeias, como foi junto com as massas. Ele se fazia de homem do povo, né? E tinha aquelas táticas de, então, estar ao lado do povo, entre aspas, para tê-lo ao seu lado. O populismo tem muita demagogia no meio dessa política populista. A outra característica foi o trabalhismo. Getúlio Vargas criou as chamadas leis trabalhistas. Ele condensou essas leis na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é do ano de 1943. Criou ali o salário mínimo, que não existia até então, as férias, né? Aí você vê também a jornada de trabalho diária de 8 horas por dia, como é até hoje. Esses direitos trabalhistas e outros são criados no período Getúlio Vargas. Isso deu a ele o apelido de o pai dos pobres. Mas a oposição dele dizia que ele era mãe dos ricos, porque ele parece que essa oposição, de forma esperta, criou esse trocadilho para dizer, olha, ele não é tão bom para os pobres, ele é melhor para os ricos. Ele é pai dos pobres e mãe dos ricos. A agricultura se desenvolveu nesse momento aí, no Brasil, né? Também a indústria. Houve um processo de industrialização do país e de modernização do país. A gente percebe que o Ministério da Educação, por exemplo, é criado, o Ministério da Saúde é criado, né? Algumas empresas estatais são criadas. Aquela companhia siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi da época dele, né? A Vale do Rio Doce também. A Petrobras vai ser criada em 1953 também. Vai ser uma empresa estatal, né? Então é o momento, inclusive, do nacionalismo brasileiro, esse momento da criação da Petrobras.
porque os exploradores estrangeiros, sobretudo norte-americanos, queriam vir explorar o petróleo do Brasil. E Vargas defendia que o petróleo tinha que ser explorado por uma empresa brasileira. Aí ele cria a Petrobras. O discurso dele defendendo a criação da Petrobras foi feito aqui em Candeias, um discurso histórico no dia que ele esteve aqui, que vocês viram aqui na capa do livro da autoria de Jair Cardoso. Então, o Getúlio Vargas também tem essa característica de nacionalismo, populismo, trabalhismo, nacionalismo. Getúlio Vargas gostava do poder. Ele dá o golpe em 1900, já estava no poder desde 1930. Em 1937, o cara não queria largar o osso, não queria largar o governo. Ele dá um golpe político e instala uma ditadura. Cria uma farsa, dizendo que os comunistas queriam tomar o poder, queriam tomar o governo, e por isso ele criou uma ditadura. Chega um momento de chumbo grosso. O Congresso Nacional, deputados e senadores serão dissolvidos, alguns cassados, muitos irão para o exílio, como o nosso escritor Jorge Amado, que era do Partido Comunista do Brasil, deputado federal, foi exilado, né? E os livros dele foram queimados em praça pública em Salvador, como perseguição contra ideias diferentes daquelas que a ditadura pensava. Então nós temos aqui um momento muito ruim da história do Brasil, esse momento ditatorial, né, com muita censura à imprensa, prisões de pessoas que eram de lados opostos na política, que não comungavam com os ideais da ditadura, né? E temos aqui então a volta à democracia. Quando é que de fato o Brasil volta à democracia? 1945. Acaba essa ditadura chamada ditadura do Estado Novo. Por que acaba em 45? É que em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. As ditaduras caíram no mundo inteiro. Adolf Hitler, o grande ditador da Alemanha, caiu. Benito Mussolini, o grande ditador da Itália, fascista, caiu. No Japão também a gente percebe a queda de uma monarquia, ela não sai do governo, mas ela perde poderes e instala-se um governo muito mais democrático. Então os países vencedores da Segunda Guerra começam a questionar o Brasil, que tinham que acabar também com a ditadura aqui. Há uma intensa pressão internacional sobre o Brasil e o Brasil vai terminar convocando eleições. Getúlio Vargas renuncia em 45, mas olha, renuncia e elege o seu sucessor. O general Eurico Gaspar Dutra foi a pessoa indicada por ele e se elegeu. Esse presidente também esteve em Candeias. Candeias estava na época na moda. Era o grande campo de petróleo do Brasil, o primeiro campo de petróleo do Brasil. Quando acaba o governo desse presidente aí, o Dutra, quem volta de novo? Getúlio Vargas. E agora nos braços do povo, eleito em 1951, a uma eleição, e ele retorna ao governo. É nesse período aí que o nacionalismo brasileiro está mais aflorado, mais percebível. Mas nós não nos enganemos com o nacionalismo de político. Muitas vezes esses sentimentos de amor à pátria, né, de nacionalismo, são utilizados para enganar o povo, né? Mas, de qualquer forma, é nesse período que ocorre a criação da Petrobras, contrariando interesses internacionais, de multinacionais do petróleo. Getúlio Vargas termina, então, cometendo suicídio em 1954, um ano após criar a Petrobras, uma campanha nacionalista intensa chamada O Petróleo é Nosso. Ele, lá no Rio de Janeiro, a nossa capital federal era lá, pega o revólver e dá um tiro, portanto, contra o seu corpo e ali morre. Escreve antes uma carta, a carta testamento, dê uma olhadinha na internet, a carta testamento de Getúlio Vargas, onde ele diz que estava saindo da vida para entrar para a história. E entrou. 18 anos governando o Brasil, marcou de forma profunda o país, com altos e baixos, mas enfim, trouxe alguma modernização, alguma industrialização, alguns direitos para o povo brasileiro. É essa a era Vargas que nós apresentamos sucintamente para vocês aqui. Beijo em seus corações.